quais são as categorias aí de feature flags, tá? Aqui eu estou falando de feature flags, mas no caso do post, né, do próprio Uncle Bob, ele denomina mais como feature toggles, tá? E essas categorias, elas levam esse toggle junto. Então, a primeira categoria aqui são as release toggles, né? O que essa categoria quer dizer, né? O que ela representa nesse emaranhado de categorias das feature flags, né? Então, release toggles, eles permitem que seja possível disponibilizar funcionalidades incompletas. Então, eu já comentei disso um pouco enquanto estava falando nos outros tópicos, mas você tem a capacidade de trabalhar naquele esquema de várias branches, de vários squads, equipes, enfim, que vão desenvolvendo de uma forma tão natural, e esse código vai compondo, né, o código que vai para a produção, que vai para os diversos ambientes. Então, se você faz parte de uma equipe que está fazendo, né, uma funcionalidade, por mais que ela esteja incompleta, né, que ela ainda não esteja com todos os requisitos que a funcionalidade tem que ter, você é capaz de deixar que essas releases sejam feitas com as suas funcionalidades ainda não 100% implementadas. Por quê? Porque você está amparado por uma feature flag, né? Você está com aquela feature flag desabilitada. Então, por mais que aqueles códigos sempre possam ser implantados em algum ambiente, elas não vão estar visíveis, elas não vão estar operacionais. Então, essa é uma vantagem porque você não vai travar nenhum tipo de outra funcionalidade, outros squads que estão trabalhando em diversas funcionalidades, né? Você não vai ficar travando um merging aí de branches e tudo mais, por causa que, não posso disponibilizar isso aqui em nenhum ambiente de modo nenhum, porque se eu disponibilizar já vai aparecer para o usuário, entendeu? Então, você tem essa vantagem em não se preocupar com isso, porque você está amparado por uma feature flag, certo? Então, essa categoria diz respeito aos releases que vão acontecendo, né? Você fica muito mais tranquilo com os releases que estão acontecendo, sem necessidade de achar que aquela funcionalidade que você está trabalhando vai estar exposta para o usuário, sendo que você trabalha com feature flag, beleza? Segunda categoria, eu tenho a possibilidade de ter feature toggle para coisas experimentais, certo? Então, como o nome já diz, são funcionalidades para testar comportamento específico. Então, perceba que você tem uma série aí de coisas, né, de funcionalidades, de ideias no teu sistema que você quer ter uma validação do usuário. E quem aqui já é da live sabe que a gente fez já lives sobre prova de conceito, sobre validar muito rápido as tuas ideias para saber se é isso que teu cliente quer, né? A ideia de falhar rápido, né? Entregar para falhar rápido, né? Não quer dizer que você quer necessariamente falhar, mas você ter o feedback se aquilo é uma boa coisa ou não, no mercado de hoje é totalmente um diferencial competitivo, né? Você sabe se aquilo deu certo ou não. Se não deu certo, eu paro de investir naquilo. Então, você ter a capacidade de experimentar e expor os seus usuários, uma parcela desses usuários, algumas experiências aí, em termos de funcionalidade, é muito importante. Então, testar esses comportamentos específicos, você pode disponibilizar isso para uma parcela da audiência, como eu disse, aplicando, por exemplo, um teste AB, certo? Então, você aplica um teste AB, escolhe aí uma parcela, né, uma fatia dos teus usuários, da sua audiência, para testar aquela nova funcionalidade ou aquela nova funcionalidade candidata, né? Se o feedback for muito ruim,
você não vai levar isso para frente, né? E no caso de você querer disponibilizar isso para alguns usuários apenas, né, o que você faz? Utiliza Feature Flag com alguns parâmetros definidos. Então, lembra que eu falei da possibilidade de você ter uma abordagem por requisição? Nesse caso, você vai utilizar na categoria de experimentos uma abordagem por requisição, certo? Onde você vai disponibilizar apenas para um grupo de usuários, apenas para usuários da localidade X, sei lá. Vou disponibilizar antes para o pessoal lá dos Estados Unidos para eles testarem. Ou quero testar aqui com o pessoal do Brasil antes, porque eu tenho um sistema que é global, né? E aí você coleta feedbacks, coleta, né, métricas que vão te dizer se aquilo é uma coisa boa ou não é uma coisa boa, se eu posso talvez terminar de fazer aquela funcionalidade, né? Ou se eu devo abandonar ela como um todo e simplesmente desabilitar aí a feature flag desse experimento para todos os usuários e posteriormente, se realmente for uma falha, removo do código, né, essa funcionalidade. Eu acho que não é a que a gente mais vê, mas é uma das mais, né? Eu diria que é a top 2, porque tem muita coisa sendo testada e o pessoal testa tema escuro, testa no GitHub, você vê o pessoal testando muito isso. Então tem uma parte de feature flags lá onde eles estão habilitando coisas e aparece direto para mim lá, ó, agora você pode testar isso aqui. E daí você tem a feature flag que você mesmo pode habilitar ou não, né? E aí você vai testando e dando feedback, eles vão coletando métricas do seu uso, eles veem se você está usando ou não está usando aquela funcionalidade, né? Então, essa categoria de experimentar funcionalidades, elas estão muito atreladas a um bom monitoramento, né? Porque se você depender, às vezes, só do feedback do usuário, muitas vezes, se está legal, o usuário nem fala nada, ele só continua usando. Se está ruim, talvez ele fale, né? Então você tem uma faixa muito grande de usuários lá, que você determinou que vão utilizar, e apenas quem não gostou está se manifestando, né? Então você tem um problema aí, porque você pode ter uma noção errada daquilo. Você vê que só chega feedback de pessoa que não está gostando, mas talvez muitas pessoas estão gostando e só não falaram. Então, para saber realmente se está usando, não está usando, a frequência, você tem que ter métrica, né? Você tem que ter monitoramento desse tipo de coisa dentro do sistema. A próxima categoria é a Operational Toggles, tá? São as funcionalidades operacionais, né? Nesse caso, o que é gerenciado está a um nível, como o nome já diz, operacional mesmo, tá? Por quê? Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que um algoritmo está sendo testado e esse algoritmo é para aumentar a segurança do sistema, por exemplo. E está a nível de teste e tudo mais, né? Você está trabalhando aí com um nível aí de poder fazer esse chaveamento das features em tempo de execução, então você tem um dinamismo legal ali. Mas imagine que o teu sistema está passando por um evento, vamos supor uma Black Friday, alguma coisa assim, que está tendo muito estresse naquele determinado ponto do sistema e aquele seu algoritmo que você está testando não se mostrou muito performático num cenário onde ele é bombardeado com muitas requests, né? O fluxo do seu sistema passa muitas vezes por aquele algoritmo e no meio da operação você tem que escolher por alternar para a versão antiga daquele algoritmo, por exemplo, para manter tudo funcionando e estabilizar as coisas. Então você tem um chaveamento aí, né? Você tem uma alternância de funcionalidades a nível operacional, onde quem esses admins, né, que estão cuidando aí do sistema, eles escolhem por alternar essa funcionalidade para que tudo volte ao normal.
né? E aí para que tudo seja revisitado, né, com as métricas que foram coletadas e isso seja ajustado. Mas percebe que isso não consegue ser ajustado naquele momento onde você está tendo toda aquela demanda, né? Você pode ser salvo por ter uma feature flag que redireciona o fluxo para o algoritmo anterior, para o algoritmo que já estava funcionando muito bem, certo? Se você não tivesse isso, o que você teria que fazer? Putz, se eu continuar com isso aqui no meu código, vou derrubar o site, vou perder venda, vou perder uma série de coisas. Então, vou ter que ir lá no meu código, alterar o código e fazer uma reimplantação do sistema. Com a Feature Toggle, né, com a Operational Feature Toggle, você consegue fazer essa alternância sem ter que mexer no código. Beleza? Vamos lá para a última e é a mais utilizada, né? Nós temos a parte de Permissioning Toggles, tá? Que são as features baseadas em permissão, né? Que também podem ser colocados, como os amigos falaram aí, como os parâmetros do sistema, né? Isso é muito visto. Então, eu vou habilitar isso aqui, eu vou desabilitar isso aqui, né? Vai funcionar dessa forma ou da outra forma. E isso pode ser a nível de usuário, nível de empresa, depende como o teu sistema está estruturado. Então, você vai ter o parâmetro lá da empresa, o parâmetro da filial, o parâmetro do usuário. Então, você tem vários níveis de permissão de como isso pode ser chaveado, né? Habilitado ou desabilitado. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo que eu já dei aqui, né? Essas funcionalidades, elas são baseadas nas permissões do usuário ou do sistema, enfim, como eu já comentei. Um detalhe muito importante aqui é que, por exemplo, quando você tem um SaaS, como eu já comentei, né? Software as a Service, você tem vários tipos de plano, então você tem vários perfis de cliente, né? Então, você poder alternar qual grupo de usuários, né? Se é o usuário Gold, usuário Silver, usuário Free, vai poder ter acesso a determinada feature ou não, né? Isso a nível administrativo, né? Estratégia da empresa, você consegue alternar de forma muito fácil. Tá? Então é nesse termo que funciona o Permissioning Toggles. E também, óbvio, né? Com personalização, customização do cliente, né? Do próprio usuário que está acessando o sistema. Então você chega, você é um cliente Gold, naquele plano Gold, você entra no sistema, você tem uma série de parametrizações que você precisa ligar, desligar, fazendo com que coisas funcionem ou coisas não passem por aquele tipo de funcionalidade, né? Então, vamos supor aí, você tem um sistema que é um pipeline que faz uma verificação de fraude, né? Então, o teu sistema é sobre isso, por exemplo. Você dá a opção para o seu cliente dele ter uma série de feature flags lá para acoplar nesse pipeline dele. Então, você pode habilitar o algoritmo mais moderno de análise de fraude naquele pipeline dele. Só que pode ser que esse algoritmo seja um pouco mais lento. Então tá lá a descrição. O algoritmo demora um pouco mais, mas é um pouco mais assertivo. Cabe ao usuário decidir se ele quer habilitar ou não habilitar, né? Desde de decisões visuais também, né? Eu quero o menu de determinada forma, eu quero o tema escuro, o tema claro, enfim, vários aspectos do sistema podem ser tratados dessa forma.